Olá! O que um arpista da antiguidade poderia nos ensinar sobre liderança hoje, em pleno século XXI? Parece uma pergunta estranha, né? Mas hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de Davi. Só que não o Davi guerreiro ou o rei que todo mundo já ouviu falar. A gente vai analisar como a sua maestria com a música e principalmente o seu caráter prepararam esse jovem para mudar o destino de uma nação inteira. E a pergunta que guia a nossa conversa é essa: será que uma harpa pode salvar um reino? Uma melodia pode ser mais forte que um exército? Isso parece até poesia, mas está bem no centro da nossa análise de hoje. A gente vai voltar para o momento da história em que um reino estava ali, na beira do colapso, e a solução apareceu de um jeito que ninguém esperava. Bom, tudo começa com um líder em crise. E essa primeira parte da história é sobre a cura pela música. Lá no centro do poder, o rei Saul estava simplesmente atormentado. A fonte descreve uma angústia profunda, um espírito mau que trazia uma instabilidade gigante, não só para ele, mas para o reino todo. Imagina só a cena na corte. O rei, paralisado, sem conseguir governar direito, e o reino inteiro à deriva. O desespero devia ser enorme. E aí, no meio de generais, de conselheiros, um servo tem uma ideia que soa quase absurda. Chamem um músico. A proposta era que o som de uma harpa podia fazer o que nem os exércitos nem os decretos conseguiam: acalmar a alma do rei e, com isso, restaurar a ordem. E é exatamente nesse ponto que a história vira um estudo de casos sobre liderança. Porque a busca não era por um músico qualquer, era por uma pessoa com um conjunto de talentos muito específico. Então vamos dissecar o que seria a anatomia de um músico líder e descobrir por que Davi era muito mais do que só um cara que tocava bem. A recomendação que fizeram de Davi foi de uma precisão cirúrgica. Não foi só ele toca bem. Não, listaram 5 qualidades essenciais que iam muito além da música. Vamos ver como cada uma delas vai construindo o perfil de um líder fora da curva, começando pela mais óbvia. Ou será que não é tão óbvia assim? Primeiro, a competência técnica. Saber tocar. Parece simples, né? Mas o que isso significa de verdade quando a gente fala do mais alto nível? É só acertar as notas na hora certa? Como a gente vai ver, a verdadeira maestria, aquela que consegue tocar a alma de alguém, vai muito, muito além da técnica. Olha só essa tabela. A percepção do que é tocar bem muda muito. Um leigo só curte a música. Já um profissional analisa cada detalhe técnico. A genialidade de Davi era que a música dele passava por cima de todas essas categorias. Ela conseguia encantar o leigo e, ao mesmo tempo, impressionar o profissional. Quem o recomendou, que provavelmente entendia muito do assunto, não viu só um músico habilidoso, viu uma maestria capaz de criar uma conexão profunda com qualquer pessoa. E como ele chegou nesse nível? Dá uma olhada nesses 5 estágios para memorizar uma música. Muitos músicos param ali no estudo repetitivo, na visualização, na audição. Davi, pelo jeito, operava no topo dessa pirâmide. A emoção. É nesse ponto que a música deixa de ser só uma execução de notas e vira uma força que transforma, o tipo de força que era necessária para silenciar o caos na mente de um rei. Então, fica claro que a habilidade de Davi com a harpa era só o ponto de partida. Agora a gente vai explorar as outras qualidades, aquelas que mostram o caráter dele, as características que o transformaram na solução para o reino. Vamos além da habilidade técnica. A segunda qualidade, valente e corajoso. E aqui não se trata só da coragem de enfrentar um animal selvagem no campo. Para um músico, a coragem é se apresentar sob a pressão gigantesca do palco real. É ter a ousadia de não só tocar o que se espera, mas de criar, de se expor na frente da plateia mais crítica de todas. Um rei totalmente instável. Em terceiro lugar, prudente em palavras. Numa corte cheia de intriga de política, o que você não diz é tão importante quanto o que você diz. Davi era conhecido por ser sábio, ponderado. Como essa citação poderosa mostra, ter autocontrole na fala é um sinal de maturidade completa. E essa era uma habilidade de sobrevivência essencial naquele ambiente. A quarta qualidade é a presença gentil. O carisma de Davi não era de arrogância, mas de acolhimento. A humildade dele, a aura positiva, criavam um ambiente de segurança. Pensa só, num palácio tenso, um músico brilhante, mas arrogante, só ia piorar as coisas. Davi, pelo contrário, trazia a calma só por estar ali. E por fim, a quinta e mais profunda qualidade. Essa era tipo a chancela final. Era a percepção de que existia um propósito maior em tudo que ele fazia. A música, as palavras, a presença dele, tudo parecia alinhado com algo transcendente. Não era sobre ele, era sobre o impacto que ele podia gerar.
Anos depois, aquele músico que curou o rei se torna o próprio rei. E é aqui que a gente vê a visão dele em grande escala. Davi não governou só com leis e exércitos. Ele se tornou o rei como maestro, regendo a alma e a cultura da nação através da música. Quando chegou ao poder, Davi não largou sua paixão. Pelo contrário, ele a institucionalizou com a precisão de um maestro organizando sua orquestra. Ele nomeou líderes específicos para a adoração, criou o cargo de músico-chefe e, o mais importante, ele continuou no centro de tudo, compondo, tocando, construindo instrumentos. Ele estava, literalmente, organizando o som da nação. E para a gente entender a visão de Davi por completo, a gente precisa entender esse conceito musical que é chave, uníssono. Não é só um monte de gente cantando a mesma nota. É fazer isso com a mesma intensidade, o mesmo sentimento e, o mais importante de tudo, a mesma intenção. É a busca pela unidade perfeita, um reflexo de uma nação unida num só propósito. A fonte que a gente analisou traz uma analogia brilhante para ilustrar essa ideia de união e disciplina. Primeiro, vamos pensar numa tropa militar de elite. Uniformes iguais, movimentos sincronizados, atenção total a um único comando. Cada soldado é um indivíduo, mas eles se movem como se fossem um corpo só, com um único objetivo. Agora, olha para um conjunto musical. Os mesmos princípios se aplicam. Exatamente os mesmos. Unidade de intenção, sincronia de ritmo, atenção total ao maestro. Davi, como músico e como rei, entendia isso profundamente. Liderar uma nação, assim como liderar uma orquestra, exige que se crie uma visão unificada e a disciplina para executar essa visão em perfeita harmonia. E então, qual é o grande legado dessa jornada musical? O que a história de Davi e essa busca pelo uníssono nos ensinam sobre liderança hoje, nos nossos próprios palcos e campos de batalha do dia a dia? A grande lição, o acorde final dessa história é esta. A liderança mais poderosa não vem só da habilidade, daquilo que uma pessoa sabe fazer. Ela floresce a partir do caráter, de quem a pessoa é. A verdadeira influência, aquele impacto que dura, acontece quando a competência e a integridade tocam juntas, em perfeito uníssono. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A história de Davi nos força a perguntar: o que é mais poderoso? O som do instrumento ou a presença de quem o toca? A técnica perfeita ou a alma que está por trás da técnica? A resposta pode definir não só como a gente vê os outros, mas principalmente como a gente constrói a nossa própria jornada de liderança. Obrigado por acompanhar.